Aqui é Jaqueline Porto, psicóloga e hipnoterapeuta, e seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos falar sobre ansiedade, né? E vamos voltar lá ao início e entender o que de fato é a ansiedade, como ela se manifesta e como é importante entender isso. Ter essas informações podem nos ajudar e muito nesse processo de superação da ansiedade. Então vamos lá, o que de fato é a ansiedade? A ansiedade é uma reação natural do nosso organismo frente a situações de ameaça ou perigo iminente, né? Algo que está ali prestes a acontecer. Por exemplo, os nossos antepassados passavam por situações onde eles precisavam, de fato, lidar com ameaças que surgiam muito rápido, como um leão, como uma cobra, ou algo, né, nesse sentido, onde exigia deles uma resposta muito rápida. E por isso nós desenvolvemos e herdamos, né, essa resposta diante de uma ameaça. Isso é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Se os nossos antepassados muitas vezes tinham que lidar com cobras, com animais, né, ali que colocavam a sua integridade em perigo, hoje nós temos situações como, né, um possível atropelamento. Imagina, você está atravessando a pista e um carro está indo na sua direção. É uma situação ameaçadora, não é verdade? Ou então você está andando na rua e vê uma pessoa indo na sua direção com uma faca na mão. Você logo vai pensar que é um assalto, então você está ali diante de uma ameaça. E o que acontece com o nosso organismo quando nós estamos diante de uma ameaça? Bom, considerando que a ansiedade é uma reação natural do nosso organismo diante de ameaças ou perigos iminentes, né, que estão ali prestes a acontecer, então é importante compreender todo esse mecanismo. O que acontece com o organismo humano diante de uma ameaça? Os olhos, eles percebem ali através dos sentidos, aliás, não só os olhos, né, todos os sentidos, eles estão ali e podem, né, eles captam, né, toda a situação, tudo que nos envolve. Então, tanto o sentido, né, da visão, né, o olfato, o paladar, a audição, todos os nossos sentidos, eles nos auxiliam a percebermos o ambiente, inclusive quando o ambiente traz alguma ameaça. Por exemplo, os olhos podem nos indicar algo que está ali diante de nós, né? O paladar pode nos mostrar ali uma comida que talvez esteja estragada, né? O olfato, cheiro de fumaça, por exemplo, né? O nosso tato também, né? A gente pode, pelo tato, perceber se existe algo perigoso ali no ambiente. Por exemplo, você está tocando em algo, percebe algo pontiagudo. Opa, isso aqui é perigoso. Então, pelos nossos sentidos, o nosso cérebro percebe ali diante de nós uma situação de ameaça, de perigo. Quando o cérebro percebe isso, o cérebro, uma região específica do cérebro chamada amígdala, ela manda uma informação, manda uma mensagem para as nossas glândulas suprarrenais para que elas elevem a produção de cortisol e adrenalina. A elevação do cortisol e da adrenalina no nosso organismo geram, né, uma série de reações essas chamadas de resposta de luta ou fuga. Quais são essas reações? Primeiro, a mente, ela foca na situação de perigo, de ameaça que está diante de nós. Então, quando alguém está ali diante de uma situação de ameaça, de perigo, essa pessoa não consegue identificar, né, não consegue perceber outras coisas ao seu redor. Ela não consegue perceber, por exemplo, pode estar passando o amor da vida dela ali por perto, ela não vai estar atenta àquilo, a atenção dela
estará totalmente focada naquela situação de ameaça. Por quê? Porque ela precisa sobreviver diante daquela ameaça. Então você está ali prestes a se atropelar. Você não vai perceber absolutamente nada ao seu redor. Ao contrário, o foco fica ali naquela situação de perigo para que você tenha alguma reação. Além da mente focada ali na situação de perigo, a mente também foca nas reações físicas, justamente para perceber se algo ali acontecer de errado, se a sua integridade física de alguma forma foi atingida. Além disso, os batimentos cardíacos são acelerados e a pressão arterial também é elevada. Isso por quê? Para que o nosso coração bombeie uma quantidade maior de sangue para os membros, para que a gente possa lutar ou fugir. A respiração também se torna acelerada, para que também os membros recebam uma quantidade maior de oxigênio, apesar de muitas pessoas sentirem, uma sensação de falta de ar, uma sensação, de sufocamento. Na verdade, o ritmo da respiração é acelerada, aumenta o ritmo respiratório. Os nossos músculos, por receber uma quantidade maior de sangue e de oxigênio, os músculos se tornam mais rígidos, mais tensionados, justamente para se preparar para lutar ou fugir. O sistema gastrointestinal, ele é interrompido, ele é paralisado momentaneamente, para que você para você concentrar suas energias em sobreviver. Então, vem a boca seca, vem uma dor de estômago, sensação de refluxo, algumas pessoas ficam constipadas, outras pessoas têm dores de barriga, vontade de ir ao banheiro, tudo isso por conta dessas reações. A nossa pele fica mais fria porque o sangue vai para os membros. Além disso, algumas pessoas também começam a transpirar, isso para que a nossa pele fique mais escorregadia, e tudo isso com foco em quê? Na sobrevivência. Essa ansiedade, todo esse mecanismo da ansiedade tem um objetivo muito específico, que é a sobrevivência humana. O organismo, o cérebro, ativa todas essas reações para que nós possamos sobreviver diante daquela situação ameaçadora, aquela situação de perigo. Ok, toda essa reação é muito boa, muito importante para a sobrevivência humana. O problema acontece quando todo esse mecanismo ele é disparado em momentos onde não há uma real ameaça, onde não há ali algo que de fato pode colocar a vida humana em risco. E aí vem a ansiedade patológica. Imagine uma pessoa sentir todos esses sintomas que eu falei da ansiedade em situações onde não há de fato uma ameaça. A ansiedade patológica, ela, assim, vou até fazer um parêntese, toda ansiedade é ruim, não existe uma ansiedade que é agradável. Toda ansiedade é desagradável, tanto aquela normal que eu falei agora para você, que as pessoas têm, que o ser humano tem diante de uma situação de perigo, e também a ansiedade patológica, obviamente, gera sofrimento. Então não há uma ansiedade que seja agradável, que seja prazerosa. Agora, o que difere uma ansiedade patológica de uma ansiedade normal é, primeiro, a sua intensidade. A ansiedade patológica, ela é muito mais intensa. Todas essas sensações que eu citei, elas são muito mais intensas na ansiedade patológica. Elas têm uma frequência muito maior, acontecem uma frequência muito maior do que uma ansiedade normal, porque uma ansiedade normal, como eu falei, ela surge diante de uma ameaça. Agora, a ansiedade patológica, você começa a perceber ameaças onde não existem de fato. Há sim um entendimento que ali existe uma ameaça,
mas não há uma ameaça concreta contra a sua integridade física, entende? Então, a intensidade é muito grande, a frequência é maior, tudo isso gera um grande sofrimento, porque aquela ansiedade que é normal, ela vem ali em uma situação de perigo, ok, reagimos, estamos ouvidimos e acabou. Agora, a ansiedade patológica, ela perdura, ela acontece hoje, acontece amanhã, acontece semana que vem, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, ela é mais frequente, além de intensa, além de frequente, ela é mais duradoura, né? Então, o momento ali do sofrimento, ele é mais duradouro, um pouco mais longo do que uma ansiedade normal. Como eu falei, a ansiedade normal, ela vem, acontece, você reagiu, ok, passou. A ansiedade patológica, especialmente a ansiedade generalizada, ela é um pouco mais duradoura, certo? E tudo isso vem dessa percepção distorcida da realidade, onde a pessoa que tem ansiedade, ela percebe a realidade, percebe o mundo ao seu redor, tem uma percepção a respeito de si mesmo distorcida, ou seja, exagerada. A percepção é muito exagerada, né? A probabilidade do perigo é muito exagerada, a gravidade daquela situação também é muito exagerada. A percepção, né, da sua capacidade de lidar com aquela situação, ela é subestimada. Então, na ansiedade patológica, há, né, uma vulnerabilidade, uma sensação de não ser capaz de lidar com aquela situação de perigo. E, além disso, há uma dificuldade de identificar, de encontrar formas de lidar, né, formas seguras de lidar com aquela situação. Então, você não identifica pontos de segurança. Tudo causa uma insegurança muito grande, você se vê ali sozinha, sem pontos de segurança, sem ter a quem recorrer ou ao que recorrer. Então, tem toda essa percepção de gravidade, de probabilidade aumentada, de vulnerabilidade muito grande e ausência de pontos de segurança. Essa é uma percepção distorcida da ameaça. Ok, né? A ansiedade patológica, ela faz isso, né? Ela antecipa uma ameaça futura, né? Essa é uma outra característica. Quando você sente medo de algo, o medo é uma reação ali imediata, uma emoção que vem assim imediatamente após uma situação ameaçadora. Então você, digamos que você tenha medo de cachorro, você vê um cachorro na rua, imediatamente vem o quê? Vem o medo, né? E a ansiedade, ela é essa apreensão, essa tensão, essa antecipação dessa ameaça futura. Então, no mesmo exemplo, uma pessoa que tem medo de cachorro, ela antecipa esse sofrimento. Então, só de imaginar que ela pode encontrar um cachorro na rua, isso já gera ansiedade, isso já gera sofrimento, né? E essa percepção, ela pode ser uma percepção real de algo concreto que pode acontecer, algo que vai acontecer, que é concreto, ou algo potencial, né? Que é possível que venha a acontecer, mas que ainda não aconteceu e pode nem vir a acontecer. Por exemplo, uma percepção de ameaça real em uma ansiedade patológica. Um exemplo seria uma prova. Imagina que você vai fazer uma prova de concurso, uma prova da escola mesmo, e isso gera uma ansiedade, né? Então, é comum você ficar, né, com dificuldade de dormir pensando naquela prova, é comum aquela preocupação, né? Excesso de preocupações na cabeça, dificuldade de controlar esses pensamentos. Algumas pessoas podem comer mais, outras comer menos, né? Perder o apetite diante de situações ansiosas. Então, esse é um exemplo, né? Fazer uma prova, né? De fato, algo concreto que vai acontecer, mas que você está antecipando ali uma situação futura.
Outro exemplo de algo real, concreto, é uma pessoa que precisa fazer uma palestra, né? Alguém precisa realizar uma palestra e começa a ficar ansiosa por conta dessa palestra. Então, é uma antecipação de algo que vai acontecer. Ou então, né, alguém que tenha medo de avião. Antes de entrar no avião já vem aquela apreensão, aquela tensão. E essa tensão, essa apreensão, essa antecipação de ameaça futura é a ansiedade. Mas também pode acontecer dessa ameaça não ser real, ser potencial. Então, é possível talvez pensar, né, venha vir aquele medo de pegar uma doença, de pegar Covid. É algo possível? Existe uma probabilidade de que isso aconteça, mas de fato aconteceu? É algo concreto, o que de fato vai acontecer? Não, então é algo potencial. Medo de morrer e deixar os filhos órfãos. Né? É possível que, né, que alguém morra e deixe os filhos órfãos? É possível. Mas qual a probabilidade de que isso de fato aconteça? Medo de rejeição, né, de ser rejeitado em uma seleção de emprego ou em um relacionamento amoroso. Existe a possibilidade? Existe. Mas de fato é algo ali concreto, né, que está prestes a acontecer? Não. Então tudo isso mostra que é uma percepção aumentada, né, da ameaça, distorcida, né, por estar aumentada, essa percepção está distorcida. E ali também tem o sofrimento, ele acaba sendo muito intenso, como eu falei agora há pouco, né, as características. Vem o sofrimento intenso, a intensidade da ansiedade é grande, né? A frequência também é grande, então é algo que vai acontecer, como é algo uma antecipação do futuro. Então, enquanto aquilo não acontece, ficam vindo preocupações, ficam vindo todas essas sensações, esses sintomas daquela ansiedade que é normal. Mas como a gente está percebendo, né? E é uma percepção, é algo criado na nossa mente. E como é que isso é criado? A partir da nossa história de vida. Então, talvez na história de vida você aprendeu que determinadas situações são mais ameaçadoras do que outras, que determinadas coisas podem trazer algum perigo. Então, ali acaba existindo uma associação. Então, por conta dessas associações, desses aprendizados e até mesmo por conta das crenças que nós vamos construindo ao longo da vida, tudo isso acaba influenciando essa percepção de ameaça. E aí, né, o que fazer diante disso tudo, né? Como mudar essa realidade? O primeiro passo é identificar, né, qual a percepção de ameaça que está gerando ansiedade, né? E quando eu falo em percepção de ameaça, eu falo de pensamentos. Antes de todo sintoma e até mesmo antes das emoções, né, existe um pensamento. O pensamento, ele influencia as emoções, os comportamentos e inclusive as reações físicas quando a gente fala de ansiedade. Então, no pensamento, eu começo a perceber a ameaça. Eu crio ali no meu pensamento. Por exemplo, eu vejo a notícia de uma mãe que perdeu os filhos em um acidente de carro. Eu vejo aquilo, fico, por algum motivo, por algum aprendizado durante a vida, eu fico impressionada com aquilo e trago aquilo como se fosse real para mim. Então eu começo a pensar, nossa, isso vai acontecer comigo. Eu não posso deixar os meus filhos andarem de carro, porque andar de carro é algo muito perigoso. Há uma probabilidade que aquilo aconteça? Claro, né? É possível que você coloque o pé fora de casa e algo ruim aconteça? Existe uma probabilidade? Existe, mas ela é mínima, sabe? Não existe ali um perigo eminente, sabe? Que está ali prestes a acontecer, que está diante de você. Então, quando você percebe esse pensamento está muito exagerado, você faz o exercício
de modificar esse pensamento e torná-lo mais saudável. Como deixar um pensamento saudável? Tornando esse pensamento mais realista, tornando esse pensamento mais plausível, mais proporcional à realidade. E, consequentemente, ele vai se tornar também positivo. Mas isso não significa que você vai pegar aquele pensamento negativo e colocar um pensamento positivo no lugar. Não significa que você vai expulsar esse pensamento da sua cabeça. Você vai modificar esse pensamento. E quando eu falo em modificar o pensamento, eu falo em pegar esse mesmo pensamento. Qual o pensamento que eu usei aqui como exemplo? Né? Se eu sair de casa, se os meus filhos andarem de carro, eles vão sofrer um acidente e vão morrer. Então eu pego esse mesmo pensamento e vou modificá-lo, torná-lo realista, lógico, sabe? Vou racionalizar nesse pensamento, né? Fazer um raciocínio, né? Puxando mais a razão. Então eu pego esse pensamento, né? Se meus filhos saírem de casa, eles vão sofrer, e andarem de carro, eles vão sofrer um acidente. Ok, esse pensamento, ele é proporcional à realidade? Vou me perguntar, é proporcional? É de fato, existe ali, eu tenho alguma prova de que isso vai acontecer? Se meus filhos saírem, eles vão sofrer um acidente e vão morrer? Não, eu não tenho nenhuma prova. Qual a probabilidade de que isso aconteça? E, claro, você não vai ter uma resposta exata. Então, mas vamos refletir, qual a probabilidade? É grande, é média ou é pequena? Bom, eu acho que é pequena, né? Claro que qualquer pessoa está suscetível a sofrer um acidente de trânsito, mas não necessariamente vai acontecer, e vai acontecer hoje, vai acontecer dessa forma, e vai ser com os meus filhos e eles vão morrer. Não necessariamente. Então a probabilidade é baixa. Ok. Faz sentido, então, eu alimentar esse pensamento, eu ficar remoendo nesse pensamento que não me parece real, que tem uma probabilidade baixa de que aconteça? Não faz sentido. Então, só essa tomada de consciência, de perceber que o pensamento está exagerado, ele está muito distorcido, isso já reduz a ansiedade, porque você não, realmente a probabilidade que isso aconteça é muito baixa. E como modificar? Pega esse mesmo pensamento e torna ele mais realista. Ok, né? Se os meus filhos saírem de casa e andarem de carro, eles vão chegar até o seu destino, vai ficar tudo bem porque eles são prudentes. Se seus filhos saírem de casa e andarem de carro, eles vão estar em segurança. Então você vai pegar aquele mesmo conteúdo e torná-lo realista. Tornar realista. E aí, existe ainda uma pergunta que pode te fortalecer ainda mais, por mais que ela pareça assustadora. Tá, vamos imaginar, né, que de fato aconteça um acidente. Ainda assim, né, há a probabilidade deles sobreviverem? Há também essa probabilidade. Então, quando a gente vai questionando esses pensamentos, sabe, fazendo perguntas, tentando encontrar validades, tentando encontrar argumentos que comprovem esses pensamentos, quando os pensamentos são ansiosos, a gente consegue perceber o quanto esses pensamentos estão exagerados, o quanto eles estão negativos, o quanto eles não estão proporcionais à realidade, sabe? Eles estão completamente fora da casinha. Quando eu começo a perceber isso, já reduz a ansiedade. Quando eu consigo modificar o pensamento, então, aí que a ansiedade reduz mesmo. Porque se eu deixo de perceber a ameaça naquela situação, é uma questão orgânica. Lembra que eu expliquei para vocês que a ansiedade ela é desencadeada a partir de uma percepção de ameaça. O cérebro percebe a ameaça. No caso da ansiedade normal, ele percebe pelos sentidos. No caso da ansiedade patológica, ele percebe a partir desses pensamentos que nós temos, pensamentos negativos, pensamentos ansiosos. Então, o cérebro percebe ali a situação de ameaça.
quando eu desconstruo esse pensamento, quando eu modifico esse pensamento, essa percepção de ameaça, ela é reduzida ou até eliminada. Então, se não percebo a ameaça ali, consequentemente, esse gatilho, sabe, esse circuito da ansiedade, ele não vai ser alimentado pelo meu cérebro. Meu cérebro interrompe. É como se o cérebro falasse, ok, não existe aqui ameaça, então tá tudo bem, vamos voltar ao normal, não precisa elevar a quantidade de cortisol, não precisa elevar a quantidade de adrenalina, não precisa de nenhuma dessas reações. O seu cérebro percebe que não há ameaça. Então, esse pequeno detalhe, né, de identificar o pensamento, de modificar o pensamento, ele é muito poderoso para reduzir a ansiedade. E esses pensamentos que são ansiosos, que são negativos, são exagerados, eles acontecem em um nível consciente. Mas eles são muito rápidos, né? Nós chamamos de pensamentos automáticos. Eles são muito rápidos. Eles vêm e vão assim e quase imperceptíveis. Mas veja bem, quase imperceptíveis. Porque na verdade é possível sim, com auto-observação, sabe? Identificar esses pensamentos. Então você tem que se observar, né? Observa, peraí, eu tô ansiosa, tô preocupada, tem alguma coisa que não tá legal. O que tá passando pela minha cabeça? E aí você vai identificar esse pensamento. Ou então, começou a ficar agitada, né, angustiada, ansiosa, inquieta, pergunte para você mesmo o que aconteceu imediatamente antes de eu me sentir assim. Aconteceu algum evento, né, passou alguma coisa pela minha cabeça? Se aconteceu algum evento, você pode perguntar, para você mesmo, e o que significou esse evento para mim? Qual foi o primeiro pensamento que eu tive em relação a esse evento? É justamente esse o pensamento automático. E esses pensamentos, eles revelam, né, se há algum exagero, há alguma distorção da realidade, há alguma distorção em relação à gravidade, à probabilidade, à sua vulnerabilidade e os pontos de segurança que existem ali para auxiliar diante da ameaça, certo? Então, resumindo, né, o que a gente conversou aqui hoje, né, pontos importantes, né, para a gente entender o que é a ansiedade. Primeiro, a ansiedade existe a ansiedade normal e existe a ansiedade patológica. A ansiedade normal, ela é uma reação natural de todo o organismo frente a situações de perigo, de ameaça iminente. Então, ali você está prestes a ser assaltado, a ser atropelado, algo ruim está prestes a acontecer, seu organismo dispara a resposta de luta ou fuga, que vai preparar o seu organismo para lutar ou fugir, literalmente, né? Para encarar aquela situação de perigo ou de fugir. O seu organismo vai te preparar para isso com diversas reações, né, que eu expliquei também aqui. Agora, a ansiedade patológica, essa percepção de ameaça, ela é exagerada, ela é muito negativa, ela é distorcida, ela é desproporcional à realidade. Se na ansiedade normal há de fato um perigo ali que coloca a sua vida em risco, na ansiedade patológica não. Existe uma percepção de ameaça e talvez de fato você se sinta ameaçado diante daquela demanda, mas aquela ameaça não é concreta, não vai, contra a sobrevivência, a integridade física. É algo percebido. É possível perceber uma prova como algo ameaçador? É possível perceber uma palestra como algo ameaçador? Mas essa é uma percepção exagerada, muito distorcida. Então, aquela palestra, talvez até, né, uma viagem, uma prova, isso se torna algo gigantesco, né, um grande monstro. É muito comum, né, percebermos, por exemplo, em pessoas que fazem prova de concurso, pessoas que estão ali buscando a aprovação na OAB, né, que é algo muito...
há ali uma percepção de que a prova é um gigante que vai te engolir, quando na verdade a prova aqui é uma avaliação, né? Se você estudou, se preparou, você vai ter um bom resultado, é assim. Então, a percepção é distorcida. Por mais que eu perceba aquela realidade como algo ameaçador, de fato, aquilo ali ele possui um significado, né, uma ameaça muito menor do que geralmente é percebido quando há uma ansiedade patológica. E para modificar isso, para reduzir a ansiedade, o que é possível ser feito? Observar quais são os pensamentos que estão ali alimentando, né, gerando ansiedade. Porque geralmente são pensamentos exagerados, são pensamentos negativos, são pensamentos catastróficos. Então, identificando esses pensamentos, eu modifico. Só identificar aqueles pensamentos já ajuda, porque você percebe, opa, tá exagerado demais isso aqui. Quando eu começo a avaliar o pensamento e modificar o pensamento, aí que reduz a ansiedade mesmo, porque o circuito da ansiedade ele é interrompido, o cérebro percebe que não há de fato ali uma ameaça à sua integridade física, então todo aquele mecanismo de resposta de luta ou fuga é interrompido, certo? Então, para reduzir a ansiedade, é preciso identificar esses pensamentos que nós chamamos de pensamentos automáticos.